Eleições 2020. Hoje, quinta-feira, dia 4, iniciamos nossa série de entrevistas, Rádio 14 de Julho FM 107.7, com os partidos políticos do município de Pinhal Grande. Conforme definimos com a direção desta emissora, a cada dia escutaremos um dos presidentes de partidos. Contatamos os 4 partidos e, dessa forma, colocamos um cronograma também acordado com os partidos. Hoje, nosso primeiro entrevistado é Lucas Miquelon, presidente do PP. Na sexta-feira, amanhã, Paulo Brum, do MDB. Na segunda-feira, dia 8, Enoilson Coco, presidente do PT. Na terça, dia 9, o nosso entrevistado é Célio Garlet, presidente do PDT. Então, neste momento, 10 horas 30 minutos, nós vamos até o município de Pinhal Grande, onde conversamos com Lucas Miquelon, do Partido Progressista. Bom dia, Lucas. Bem-vindo à nossa programação. Obrigada por atender nosso convite. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio 14 de Julho. Sempre à disposição da comunidade Pinhal Grandense e agora à disposição da rádio para trazer esclarecimentos em relação ao nosso partido aqui em Pinhal Grande, partido aí que está se movimentando para as eleições deste ano. Lucas, você como colega jornalista, eu vou pedir para você me auxiliar primeiro, passando a nossa comunidade. Em Pinhal Grande, é de conhecimento de todos a composição do Executivo. Mas, para quem aqui é de Júlio de Castilhos ou da região, para entender essa composição, passa para a gente. O prefeito Luiz Antônio Burim era do PSD quando eleito, agora ele faz parte do MDB. Conta pra gente qual a composição da situação e também oposição de Pinhal Grande para a gente ter um panorama dos partidos. Com certeza, aqui em Pinhal Grande nós temos 4 partidos ativos hoje, né? Nós tínhamos nas últimas eleições 6 partidos, né? Com a reforma política teve a questão de algumas mudanças na lei eleitoral e aí então, portanto, os partidos PSDB e os partidos PSD não deixaram de existir, mas vários dos filiados migraram para outros partidos até por uma questão de lei eleitoral, né, para ser mais viável a eleição desses pré-candidatos desses referidos partidos. Eu não saberia informar se os partidos do PSD, que é o antigo partido do prefeito Burim, e o PSDB, que é o antigo partido do presidente da Câmara, hoje Fernando Pipe, estão ativos junto ao Tribunal Eleitoral. Isso eu não tenho essa informação. Mas o que eu sei é que são 4 partidos ativos, 4 partidos que estão se mobilizando aqui em Pinhal Grande, que são os partidos de oposição, no caso o Progressistas, que é o PP, o partido qual eu presido, e o Partido dos Trabalhadores, o PT, partido qual fez coligação com a nossa sigla na última eleição e muito provavelmente fará nessa eleição próxima deste ano. E os partidos de situação, que hoje são o MDB, que é agora o partido do atual prefeito Luiz Antônio Burim, e também o PDT, né, que é o partido que tem o vice-prefeito. São os 2 partidos que são os 4 partidos que estão hoje ativos aqui em Pinhal Grande, até mesmo trabalhando já nas bases para as eleições deste ano. Como eu falei, eu não saberia informar mais detalhes sobre o PSD e o PSDB. O Fernando Pipe, que antes era do PSDB, ele migrou para o nosso Partido Progressista, ele hoje é presidente da Câmara de Vereadores, assim como aí o prefeito Luiz Antônio Burim migrou para o MDB, antes era do PSD. Então, partidos de situação hoje, PDT e MDB, e partidos teoricamente de oposição hoje, progressistas e Partido dos Trabalhadores, no caso o PT. Essa é a nomenclatura partidária aqui em Pinhal Grande. Lucas, muito obrigada. Nada melhor que um jornalista para nos passar as informações, não é mesmo? Com certeza, sempre à disposição, e se tiver alguma dúvida, claro que a gente está à disposição aí, não só agora na entrevista, mas também quando tiver alguma dúvida em outras oportunidades, pode ligar em off, a gente também está sempre à disposição para informar. A gente acredita ser importante essa introdução que você fez, porque muitas pessoas estão leigas nesse assunto. Cada cidade a gente tem uma realidade. É uma realidade bem oposta, partidária, de coligações, que nós temos aqui em Julho, por exemplo. Então, é importante que a comunidade se situe para entender o porquê dessas entrevistas também. Com certeza, né? Até tem muita gente que ainda não sabia, talvez, essa extinção dos 2 partidos, até porque hoje a gente tem que considerar que são 2 partidos que foram teoricamente extintos, né?
Só que a gente vai um pouco mais a fundo e a gente vê que o partido do PSD extinto era o partido do prefeito Burim, né? E o PSDB, partido extinto, hoje é o partido do presidente da Câmara. Então, teoricamente, os dois líderes, chefes dos dois poderes do município de Pinhal Grande, executivo e legislativo, os dois trocaram de partido, né? Então, a gente ia mais a fundo, isso se torna ainda mais importante, né? O presidente da Câmara, o vereador Fernando Pipo, nos contatou, recebeu o nosso convite, veio para o nosso partido. Hoje ele é progressista, com isso nós estamos na Câmara de Vereadores, o PP, eu digo, né? Temos aí 5 vereadores, a maior bancada da Câmara, né? Somos a bancada de oposição, né? Com 5 vereadores progressistas na Câmara de Vereadores. Também, depois, obviamente, eu acho que o presidente Kelly vai falar em relação ao PDT, teve a migração aí do Valdocir Fachin, que era do PSD, também migrou para o PDT, mas isso, com certeza, ele vai falar em outra oportunidade. Então, a gente só destaca a vinda, né, do Fernando Pipo, o nosso partido, é presidente da Câmara hoje, é presidente de um poder constituído aqui no município, então, se torna ainda mais importante essa informação da extinção do PSDB e a migração para o progressista, né? Com certeza. Agradeço já o teu esclarecimento. Lucas, o que a gente tem presente, é claro que é bastante recente, mas é de conhecimento da comunidade, que já está se construindo as coligações, ou até mesmo existe uma possibilidade de uma única chapa a Prefeitura de Pinhal Grande para 2020, coloca para a gente qual a posição do Partido Progressista nesse momento. A posição do Partido Progressista é clara, né? Nós somos, como eu falei anteriormente, o partido que é a maior bancada na Câmara. Nós temos 5 vereadores hoje na Câmara de Vereadores, com o ingresso do vereador Fernando Pipo. Já tínhamos aí o vereador Nilvo Lago, ex-prefeito, né? O vereador Lourenço Capim, 3 mandatos, o vereador Valmoro Martins, 2 mandatos, a vereadora Vera Barbieri, o primeiro mandato, e agora o ingresso do vereador Fernando Pipo. Então, somos a maior bancada. Nós somos hoje o partido, talvez, que tem o maior número de filiados, né? Temos mais de 300 filiados, hoje a sigla, em torno de 300 filiados, aqui no município de Pinhal Grande, a nossa sigla. Então, quando nós assumimos, né? Quando eu assumi de presidente do partido, eu estou no 2º mandato como presidente, até agradeço aqui também os meus filiados, os meus simpatizantes, aqueles que atribuíram a mim essa obrigação de conduzir o partido, até mesmo nessa questão agora pré-eleitoral, costurando coligações. Então a gente sempre começou a construir, desde quando eu assumi presidente do partido, lá em 2017, no primeiro mandato, estou até hoje como presidente do partido, 2º mandato, a gente começou a construir uma candidatura na majoritária, né? Nós, desde então, nós já estávamos trabalhando com alguns nomes, né? A gente não tem vários nomes para concorrer na majoritária como prefeito, né? Levando em consideração tudo isso que eu falei, né? Um partido grande, com mais de 300 filiados, com 5 cadeiras na Câmara de Vereadores, não poderia ser coadjuvante numa eleição nesse ano de 2020. A gente trabalhou para ser protagonista, nós nós vamos colocar a candidata na majoritária, está batido o martelo dentro da executiva e perante o diretório do partido. O partido vai colocar candidato a prefeito e temos vários nomes aí que estão cotados, e quem vai decidir vai ser a executiva e o diretório do partido, qual será o nome viável para concorrer no pleito deste ano. Em relação a coligações, está acertado entre a executiva, que a coligação permanecerá com o Partido dos Trabalhadores, com o PT. Nós até realizamos na semana passada uma reunião com todos os executivos e os pré-candidatos, foi colocado isso e foi aprovado por unanimidade a coligação. Então ficou acordado o seguinte: o PP progressista irá colocar o candidato na majoritária, candidato com o nome ainda a ser definido, são vários nomes ainda que estão aí sendo estudados pelo partido, e o Partido dos Trabalhadores do PT colocará o vice na chapa, e assim nós vamos concorrer nessa situação, a não ser que ocorra uma mudança muito drástica de percurso. Mas, a princípio, só falta se consolidar isso na convenção. A gente sabe que até a convenção pode ocorrer algumas trocas, alguma questão aí de diferença nisso que eu falei, mas a princípio 90% está certo de que a coligação será PP e PT, com o PP na cabeça e o PT de vice. Até foi comentado, talvez o PP poderia colocar a chapa pura, talvez o PT poderia concorrer sozinho, mas a gente chegou e conversou e chegamos a um denominador comum, que nós somos mais fortes, os dois partidos concorrendo juntos, e assim é o que a gente vai fazer, com o PP na cabeça e com o aval do PT como vice. É assim que a gente vai concorrer. Em relação a nome, não temos nome, o que ficou acordado que o PP escolhe o candidato para a cabeça da chapa, e o PT escolhe o vice, sem interferência de um ou outro no partido do outro, entendeu? O PT vai escolher o candidato a vice e não vai lá interferir, eu só vou se for o fulano do PT. Não, eles irão escolher o vice deles, nós vamos escolher o prefeito nosso, os dois vão ser
reunir, montar um plano de governo e vão concorrer nas eleições. E assim ficou praticamente acordado entre as executivas e reuniões já realizadas. Agora só pode levar o diretório dar o aval e, obviamente, fazer a convenção para tudo ser oficializado. Lucas, na última semana o prefeito Luiz Antônio Burim esteve aqui na emissora, o qual a gente conversou a respeito das eleições, e ele nos colocou, é a segunda entrevista sobre o assunto já, e ele nos colocou que havia sido feita duas reuniões entre os partidos, onde foi colocada a possibilidade de uma chapa única, ou seja, não teria oposição, somente uma chapa no município de Pinhal Grande, a qual, segundo ele, a sugestão seria Rui Rubim como candidato a prefeito, ele que é do seu partido. Comenta pra gente o porquê que não aconteceu esse consenso, qual a opinião do Partido Progressista. A gente acha louvável a atitude do prefeito, até confesso que pegou nós de surpresa, porque a gente sabe que um consenso, a gente não trabalha em consenso no último ano de mandato. Acho que o consenso tem que ser trabalhado desde o início. Acho que lá em 2017 teria que ser já levantada e plantada a semente do consenso. Acho que foi um pouco tardia a ideia do prefeito, mas não deixa de ser louvável, né? A ideia aí do prefeito em querer o consenso, né? Foi feito duas reuniões, acho que ele bem colocou aí na emissora, as duas reuniões. A primeira reunião foi apresentado o nome do Rui Rubim, né? Inclusive na segunda reunião, o Rui Rubim, que é do meu partido e é vice-presidente, é meu vice aqui no partido, ele participou da reunião. E aí o Partido dos Trabalhadores, com as suas razões, aqui eu não tiro as razões do Partido dos Trabalhadores, ele tem as razões deles para não aceitar o consenso. Nós, dentro das possibilidades que nós colocamos, nós poderíamos até aceitar o consenso, porque o que aconteceu? Quando foi a primeira reunião, nós acatamos a ideia, pegamos a ideia, concordamos com o nome do Rui Rubim, isso é conhecimento de todos, e eu disse na reunião que eu levaria o meu diretório executivo para decidir se acataria ou não o consenso. Eu levei até a executiva do partido, né, um grupo maior de pessoas para decidir, e a executiva elaborou uma contraproposta que nós iríamos apresentar na segunda reunião. Caso essa contraproposta fosse aceita, nós convocaríamos o nosso diretório para avalizar ou não o consenso dentro do diretório, porque eu sou o porta-voz do partido, eu não decido nada sozinho, quem decide é o meu diretório, é a minha executiva. Nessa reunião com a executiva nós elaboramos algumas contrapropostas, né? Posso citar algumas delas aqui. Não bastaria nós termos apenas o prefeito, vai ser o prefeito do PP, tá? Mas e como vai funcionar o resto? Quem vai ser o vice? Como vai funcionar a questão das secretarias? Como que vai ser a questão da vereança? Nós propusemos também que nós queríamos um consenso para a vereança, porque não adiantava nós fazer um consenso para a majoritária, terminar com a rusga política na majoritária e nós deixar os vereadores aí, de certa forma, se sobrecarregar com as ditas rixas políticas. Teríamos que ter também consenso na vereança, estudar uma maneira de ter um consenso na vereança, pelo menos, né? Se a lei eleitoral assim não permitisse, a gente ter um estudo, um acordo aí para ter essa consenso na vereança. Nós também colocamos que nós gostaríamos de escolher o vice, já que foi a situação, o MDB e PDT que escolheu o prefeito, no caso do Rui, que é nosso partido, nós gostaríamos de citar ou, de certa forma, sugerir o nome do vice, se fosse no caso da situação, nada mais justo, né? Também a questão dos secretários, nós gostaríamos que fossem secretários aí que não tivessem participado de nenhum cargo eletivo, até porque nós queríamos secretários técnicos que fossem indicados pelo presidente do partido, mas que tivesse o aval do prefeito, no caso do Rui, tivesse autonomia para nomear seus secretários. Nós até colocamos que CCs, FGs e convocações teriam que ser cortados em 30%, pelo menos, para enxugar a máquina. Os CCs seriam todos convocados por questão de competência e não por questões políticas. Enfim, foram várias questões que a gente colocou. Eu coloquei verbalmente isso na segunda reunião que aconteceu. Em primeiro momento foi acatado pelos partidos que eles estavam. Só que daí o PT, com as suas razões, que eu repito aqui, disse que não era a favor do consenso, porque eles têm as suas razões, que vai ser colocado pelo próprio presidente do Partido dos Trabalhadores na próxima segunda-feira, como você falou que ele vai dar entrevista. Ocorreu uma perseguição muito grande no Partido dos Trabalhadores na gestão deles, na última gestão, Selmar e Pezinho, né? Esses mesmos que estão propondo o consenso hoje, ou que estão a favor do consenso, eram quem perseguia essa administração passada, né? Então, talvez eles tenham seus motivos e tem as razões deles para não aceitar o consenso. Quando eles não aceitaram o consenso, então terminou por ali a discussão. Se um partido não aceita, não tem consenso. Só que isso ganhou uma proporção muito grande. Eu acho que nós estamos num município, num país, num estado democrático.
Se o Partido Trabalhador não aceitou, ponto final, e agora segue o jogo e vão pensar nas eleições. Você criou uma proporção muito grande, você virou um vitimismo muito grande em relação a esse consenso, porque parece que agora já estão querendo atribuir a culpa em algumas pessoas daquilo que poderá acontecer nas eleições. Aí eu vi até o prefeito falando que é para terminar com as rusgas políticas, que vai ter queda de arrecadação. A queda de arrecadação não interfere, não tem nada a ver com o consenso. O prefeito que for vai ter que encarar a queda de arrecadação ano que vem. A questão das brigas políticas, eu falei na reunião, está gravado. Vamos fazer uma campanha limpa, vamos fazer uma campanha de peito aberto. Não vão criar ronda para perseguir candidato que não ocorreu na última eleição. Não vão contratar segurança para tentar perseguir candidato que não ocorreu nas últimas eleições, que não vai ter rusga política. Nós já propusemos, nós vamos fazer uma campanha de peito aberto limpa. Se os outros partidos fazerem do mesmo jeito, não vai ter rusga política e o povo vai escolher democraticamente. Porque se tu vai analisar friamente isso, o partido talvez mais prejudicado seria o nosso, seria o PP, seria o Progressista, porque nós teríamos um prefeito no consenso. Só que o Partido Trabalhador não aceitou e nós acatamos a decisão deles, tem a razão deles, agora é bola para frente, vamos pensar nas próximas eleições. Aí você criou um vitimismo tão grande em cima disso que parece que estão já querendo usar a questão da não realização do consenso como artifício político para as próximas eleições. Eu acho que não. Acho que se o partido está fazendo um bom trabalho, se a atual administração está fazendo um bom trabalho, coloca o nome à disposição de novo e a população escolhe. Eu acho que é essa a realidade. Não deu consenso, bola para frente, e eu acho que chega de vitimismo em relação ao consenso. O Partido Progressista foi a favor do consenso, no primeiro momento foi, mas quem decidia ter o diretório, e não precisou ser chamado, porque terminou ali a conversa, e a gente virou a página e está pensando nas eleições. Agora vamos ficar falando em consenso até as próximas eleições? Não, acho que agora dá para virar a página e trabalhar as eleições, como eu falei, ter peito aberto, campanha limpa, sem perseguições. Eu cito aqui que a reunião foi numa terça-feira, quando terminou a reunião, deu meia hora, 40 minutos depois, pessoas que estavam propondo consenso, que estavam lá dentro da reunião, já estavam em rede social compartilhando coisa, atacando o Partido dos Trabalhadores. Até o momento da reunião, estava tudo tranquilo, estava tudo paz, amor. Terminou a reunião, já começou os ataques de redes sociais contra o Partido dos Trabalhadores, porque não deu consenso. Se quisesse um consenso, continuo propondo consenso, ter uma campanha limpa, consenso entre os partidos, para que seja feita uma campanha limpa e o povo escolhe e decide quem é o melhor ou quem é o pior, né? Foi isso que eu coloquei. Até eu falo em relação ao consenso, foi muito tardia a ideia, porque lá em 2017, todo mundo sabe o que aconteceu com a minha pessoa, que eu fui o vereador mais votado, e por uma denúncia desses que estão pregando consenso, eu fui afastado. Eu dizia em tribuna, a atual administração tem a faca e a mão para terminar com as brigas políticas em Pinhal Grande. Só não termina porque não quer, porque me denunciou, porque fez de tudo para me afastar. Agora, depois que afastou o vereador mais votado, depois que abriu o CPI contra os partidos, contra políticos do nosso partido, depois que processou o partido, vereadores do nosso partido, aí vem propor o consenso, aí fica difícil a gente até colocar isso na cabeça dos nossos eleitores. É toda uma questão que tem que ser discutida mais amplamente, né? Mas como aconteceu essa decisão do Partido dos Trabalhadores de não acatar o consenso, ponto final, bola para frente, e as eleições estão aí, a gente está trabalhando para trabalhar nesse sentido, porque, como eu falei, não é 5 ou 6 lideranças políticas vão decidir o futuro do município de quase 5 mil habitantes. Eu acho que tinha que ter ali naquela reunião presidentes de entidades, sindicato, associação comercial, presidentes de comunidades, acho que tinha que ter ali para decidir o nome do consenso. Acho que tinha que ter um amplo diálogo maior em torno disso. Mas, enfim, não deu consenso, bola para frente, e eu acho que ponto final nessa questão, porque já estão usando esse artifício político para as suas eleições. É uma visão que eu tenho, o partido tem, porque seria bem cômodo para nós aceitar o consenso. Nós temos o partido como prefeito, nós temos o nosso partido teria o prefeito, só que nós tiraríamos da população aí, de certa forma, o direito de escolher quem é o melhor e quem é talvez o melhor ou o pior, ou enfim, não seria a palavra essa ideal, mas quem é o melhor, no caso, e para os próximos 4 anos de Pinhal Grande. Mas, enfim, acho que a questão é essa, se tornou uma dimensão muito grande em torno do consenso, que eu acho que agora está na hora de botar um ponto final e enfrentamos para as eleições, como eu falei, de peito aberto, limpa, para o povo escolher de maneira aí democrática quem será os seus representantes. Nós estamos conversando com o Lucas Miquelon, presidente do Partido Progressista, em uma série de entrevistas da Rádio 14 de Julho FM 107.7 a respeito das eleições 2020. Lucas, você colocou que recebeu como surpresa a indicação do prefeito Luiz Antônio Burim de uma chapa única, a qual foi
definido em reunião que esta não irá acontecer. Você falou em surpresa, mas esse foi o sentimento também que a gente teve da comunidade por Pinhal Grande ter um histórico de eleições disputadas, sempre bastante acirradas. Foi essa a primeira resposta da comunidade? Eu acredito que a população, pelo menos o pessoal que me procurou, talvez eu sou suspeito a falar porque talvez o meu círculo de partidários, de políticos, são todos filiados ao PP, né? Eu estou cumprindo as orientações de não sair de casa, então não estou visitando o pessoal aí para ver qual é a opinião da população, mas as pessoas que me contataram, e não foram uma nem duas, foram várias, acharam que não seria o momento do consenso. Isso é alguém que me procurou. O partido tinha a decisão da executiva de que se aquelas propostas forem aceitas, nós iríamos levar para o diretório e o diretório ia votar. Eu não sei qual seria a posição do diretório, porque não foi levado em votação, porque terminou naquele momento quando o PT não aceitou a questão do consenso, com as suas razões, repito, né? Então, no momento que não teve, não teve mais outra conversa, essa reunião do consenso terminou por ali, mas nós teríamos, de certa forma, se as nossas propostas fossem aceitas, nós teríamos levado aí ao diretório com grande chance de ser aceito o consenso, né? Se aquelas propostas forem aceitas, né? Que são propostas que realmente terminariam com as brigas políticas. Só que a questão aí que eu disse que é muito tardia e que foi por surpresa, a questão porque no último ano de governo falar em consenso, porque há 4, 5 meses antes das eleições falaram em consenso. Por que não foi falado consenso lá em 2017, quando, repito, eu quando vereador falava na tribuna, tiveram a faca e o queijo mão para terminar com as rusgas políticas, mas não, mesmo assim, essa coligação denunciou o vereador mais votado, denunciou o vereador do nosso partido, fez de tudo para afastar o vereador do nosso partido. Aí que começou, desde então, em vez de colocar água na fogueira, foi colocada gasolina naquela época. Agora, tardio demais, um pouco para tentar apaziguar todas essas questões. Só que o que eu digo é o seguinte, a gente pode fazer consenso em parte. Acho que boa parte da ideia do prefeito Burim pode ser aproveitada. A questão do consenso em parte é o que eu digo. Como eu falei, vamos se reunir. Quando começou o primeiro dia, eu falei na reunião, está gravado, e até as 2 reuniões que foram gravadas, eu sugiro que o prefeito divulgue, né? Se é de consentimento, eu já dou o meu aval para que seja gravado, que eu falei na reunião, pode ser gravado, pode colocar em rede social, mandar por aplicativo do celular aí, todas as 12 reuniões para ver o que foi falado, o que cada um falou, e lá está bem explicado as razões do PT, por que eles não aceitou o consenso. Aí as pessoas que não participaram da reunião vão poder entender o que aconteceu na reunião e não vão falar aquilo que às vezes não é real. Até sugiro que o prefeito divulgue, ele está com os áudios das 2 reuniões, ele pode divulgar sem problema nenhum, que depender de mim. O que eu falei lá, eu repito em qualquer lugar. Só que o que eu falo, o que eu falei na reunião, eu vou repetir aqui, é o seguinte: consenso em partes. O que seria o consenso? Quando começar a campanha, se for em outubro, lá no dia 16 de agosto, quando é o primeiro dia de campanha eleitoral, os presidentes partidos e os candidatos se reunir e dizer, tá, nós vamos ter uma campanha limpa, nós vamos trabalhar sem perseguição, nós não vamos criar ronda, que nem foi criar na última eleição para perseguir candidatos, nós não vamos contratar segurança para perseguir candidatos, nós vamos fazer uma campanha limpa, honesta. Vocês seguram os de vocês, que nós seguramos os nossos casos eleitorais, e nós vamos fazer uma campanha de peito aberto. Esse é um consenso em parte. E aí o povo decide qual é o melhor plano de governo. É isso que eu propus. As rusgas políticas, elas podem ser apaziguadas, podem ser diminuídas sem a realização do consenso. Ou seja, pode ocorrer as eleições, o povo pode escolher, mas pode ter um consenso entre as bases para que a eleição fosse limpa, para que a eleição seja limpa. E é isso que eu propus, e é isso que eu espero que seja. O que depender do progressista, que depender do PP, nós vamos fazer uma campanha de peito aberto limpa, sem perseguições, sem ronda, sem segurança, como aconteceu nas últimas eleições, contra os nossos candidatos. Então, se isso acontecer, vai ter um consenso em parte, ou seja, um consenso para não ter rusgas políticas, para não ter perseguições, aí o povo vai cumprir o seu dever de cidadão, que é escolher democraticamente seus representantes. É isso que eu propus. Não deu consenso na sua essência, na sua íntegra, poder fazer um consenso em parte nesse sentido que eu acabei de falar. Lucas, a gente tem uma última pergunta, já que você fez a introdução, nos colocou inicialmente qual o cenário da política em Pinhal Grande, a gente vai estender um minutinho, só para você colocar qual a sua opinião sobre o adiamento das eleições, conforme a possibilidade que existe de adiar para novembro, dezembro, ou até mesmo que o pleito ocorresse somente em 2022. Qual a sua opinião sobre isso? Claro que
vai depender muito dos órgãos de saúde, tanto a nível federal, estadual, mundial. A Organização Mundial de Saúde vai trabalhar também nessa questão. Vai depender muito se a curva de infectados pelo coronavírus vai aumentar ou vai diminuir até outubro. Mas eu acredito que as eleições saem esse ano. Eu até acho muito antidemocrático estender mandato. Mandato tampão nesse momento não seria o ideal, até porque o povo que foi às urnas em 2016 escolheu um prefeito para 4 anos, e não para 5 ou 6 anos, escolheu apenas para 4 anos. E eu acho que se o prefeito mostrou serviço, teve 4 anos para fazê-lo. Não vai ter em mais 1 ano ou 2 anos aí de mandato tampão para tentar, de certa forma, reconstruir uma administração que daqui a pouco não satisfez os anseios da população. Não estou falando aqui agora, estou falando no modo geral, né? Então, eu acho que eu sou contra, de certa forma, a minha posição é contra o aumento do mandato tampão, mas talvez se é de... Eu torço que as eleições saem em outubro, até porque se as eleições saem em outubro, obviamente porque nós temos aí irá baixar o número de casos infectados. Caso isso aumente, né, nada mais justo que seja colocado em novembro, dezembro, até para evitar aí a questão de aglomerações e evitar a questão aí dos casos aumentar. A minha opinião é essa, a opinião do partido, talvez seja essa também, de que as eleições para daqui 1 ano, daqui 2 anos, 2022, nós somos contra, mas se as eleições ocorrerem em novembro, dezembro, sem problema nenhum, porque aí seria uma atitude para evitar aglomerações, talvez lá em novembro, dezembro, o número de casos e vítimas do coronavírus seja menor do que esse que nós estamos observando agora. Mas, a princípio, está marcado para outubro, nós estamos trabalhando com todos os prazos no mês de outubro. Até, se não me engano, hoje ou amanhã tem um prazo que se vence para quem é secretário, vai concorrer a vice-prefeito ou a prefeito, se licenciar, estamos acompanhando esses prazos. Agora, final do mês, início do mês, para quem é funcionário público, quem trabalha em rádio, tudo mais, tem que ser desincompatibilidade. Estamos cumprindo todos os prazos para que as eleições ocorram em outubro. Mas se tiver modificação, desde que saia esse ano, nós vamos acatar e vamos a favor. Lucas, muito obrigada pela atenção, por conversar com os ouvintes da Rádio 14 de Julho e desejamos sucesso, que as aspirações de cada partido sejam escolhidas pela comunidade de maneira eficaz. Mais uma vez, a gente tem informação, né, que a última eleição foram um pouco mais de 100 votos, a diferença é isso? Se eu não estou enganado, 161 votos foi a diferença, se eu não estou enganado. Bastante apertada sempre as eleições, né, em Pinhal Grande, mas a gente deseja sucesso, uma ótima caminhada ao Partido Progressista e, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a Rádio pelo espaço, agradeço a comunidade Pinhal Grandense pela atenção nesses minutos que eu estive aqui falando em relação ao partido e, principalmente, aos nossos vereadores, aos nossos simpatizantes, aos nossos filiados, dizer que estamos aí com um projeto para as eleições desse ano. A gente vai apresentar o projeto aí para os nossos filiados e, obviamente, estamos abertos aí, é claro, a sugestões para que a gente consiga montar um projeto para as próximas eleições. Muito obrigado pelo tempo cedido e sempre à disposição da emissora. Eleições 2020. Série de entrevistas, Rádio 14 de Julho FM 107.7. Hoje, quinta-feira, dia 4, conversamos com o presidente do Partido Progressista, Pinhal Grande, Lucas Miquelon.